Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Continuamos com a história e geografia bíblica e continuamos falando do estabelecimento do reino de Israel. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos em Samuel. Samuel, em verdade, é o último juiz, mas os seus feitos e a sua participação na história de Israel aparecem, em verdade, no livro de 1 Samuel, ou seja, depois, então, do livro dos juízes. Então, vamos ver mais algumas coisas a respeito de Samuel. Samuel era filho de Ana e Elcana. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês a respeito do pedido de Ana, que foi feito no tabernáculo, na presença do Senhor, e Eli ouviu, né, de Ana a sua história e abençoou-a. Ele era da tribo de Efraim, e ele foi nazireu desde o nascimento. Nós já dissemos que na Bíblia existem 3 nazireus nestas mesmas circunstâncias: Sansão, Samuel e João Batista. Ele residia em Ramá. Óbvio que enquanto ele estava no tabernáculo, enquanto Eli era vivo e o tabernáculo existia, ele morava ali, ele fazia as suas funções, né, juntamente com Eli. Quando Eli morreu e o tabernáculo foi destruído, a arca foi levada cativa pelos filisteus, então ele vai a Ramá, que era a sua residência. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: Samuel foi um personagem extremamente importante para o estabelecimento do reino de Israel. Ele foi o último juiz, ele substituiu Eli quando Eli morre, mas ele também foi sacerdote. Por quê? Os 2 filhos de Eli são mortos na batalha contra os filisteus e os descendentes foram cortados por Deus. Então, o que nós temos aqui é a eleição de Samuel como sacerdote no lugar de Eli. Então, Eli era sacerdote e era também juiz. E estas 2 funções foram passadas para Samuel. Mas, além disso, ele também foi um grande profeta. Um profeta como a terra não tinha visto desde os tempos de Moisés. Então, ele é o primeiro grande profeta depois de Moisés. A importância deste homem está no fato de que Deus determina que ele unja 2 reis. O primeiro rei, Saul, e o segundo rei, Davi. Ele fazia as suas funções em Siló, onde estava o tabernáculo. Esta foto aqui é a foto do sítio arqueológico que eles encontraram na região de Siló e que se tem quase certeza de que este local aqui era o local onde estava estabelecido o tabernáculo. Depois que esse local foi destruído, ele passa a exercer as suas funções num outro local redondo, arredondado, que é Gilgal. Gilgal tem esse nome exatamente por conta desta forma arredondada aqui de construção. Então, ele primeiro faz as suas funções em Siló, né, junto com Eli, e depois de tudo destruído, Eli morto, ele vai para Gilgal. E é ali que ele realiza as suas principais funções. Nós já vimos que ele também fazia isso em outros lugares. Muito bem, Samuel ele faz um discurso muito importante
para o povo. Então, um pouco antes dele falecer, Samuel, no capítulo 12 de 1 Samuel, ele faz um discurso para o povo. É o capítulo 12 todinho. Depois nós já temos uma outra situação em relação a Saul. Então aqui Samuel insta, ele insiste com o povo que o povo siga a Deus, que seja temente a Deus, que seja cuidadoso com as coisas de Deus. Né? Então Samuel sempre foi aquele profeta que leva em consideração a obediência aos mandamentos de Deus. E ele ensinava isso ao povo, além da ministração, além do juizado que ele exercia. Ele encoraja o povo para seguir neste caminho de obediência. E ele esclarece nesse ponto a sua missão, que está lá em 1 Samuel 12, ali está 13, mas não é 13, é 12, 22 e 23. Diz ali: o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Somente temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Este é o resumo da vida de Samuel, um homem cuja vida foi voltada aos interesses de Deus. Samuel, ele tem uma última aparição aqui. Saul era uma pessoa desobediente, era uma pessoa orgulhosa. A gente vai falar de Saul mais para frente. Né? E ele descaradamente desobedece a Deus. Deus manda que Saul mate todos os seus inimigos amalecitas, tá? E inclusive mate o gado, destrua as coisas, porque eram todas coisas de pecado. E ele não faz isso. Ele não faz isso e dá desculpa de que ele deixou o gado vivo exatamente para honrar a Deus e oferecer holocausto. E aí o que acontece é que ele fala algo bastante importante aqui, que está em 1 Samuel 15, 22, 23 e 28, porque esta é a sequência dos acontecimentos. 22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Olha o que diz no 28. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Este é a última vez que eles vão se falar, e ele está profetizando aí que Saul vai ser cortado, Deus se afasta de Saul, e aí nós temos uma degradação espiritual muito grande de Saul, pela sua desobediência, pelo seu orgulho, e dá o reino a Davi. Mas ele não sabia disso ainda. Samuel também não sabia disso. Samuel só fica sabendo no momento da unção. Amém, amados? Bons estudos.